desse time vão ao estádio de futebol, eles buscam simbolizar o time de futebol usando a mão chifrada. A mão chifrada definitivamente não é o símbolo desse clube de futebol do Texas. Você sabe muito bem disso. Neste caso também há uma transferência de identidade. O hexagrama é um símbolo satânico milenar, antiguíssimo. Mas hoje, quando você vê um hexagrama, por exemplo, no templo religioso protestante, muitos templos religiosos protestantes têm o hexagrama. Quando você vê esse hexagrama no templo religioso protestante e que você perguntar àquele líder religioso do que se trata, ele vai dizer, olha, esse é o símbolo de Israel. Aí você, se for acreditar em tudo que o seu mestre diz, você vai ter então a certeza de que trata-se apenas do símbolo de Israel. Mas se você observar bem, você verá que não é só Israel que tem esse símbolo. Outros países em suas bandeiras também adotaram o hexagrama. O hexagrama, na verdade, ele não é símbolo da estrela de Davi e nem de Israel, ele é muito mais antigo. Quando nós cremos, quando nós aprendemos, quando nós ensinamos que o hexagrama é símbolo de Israel ou é o símbolo de Davi, nós estamos, na verdade, perpetuando uma transferência de identidade. Desde os primeiros anos da República Romana, todos os romanos eram obrigados a adotar a religião do Estado, o que significava que teriam que visitar ocasionalmente um templo público e fazer um sacrifício para um deus em particular, tais como Júpiter, o rei dos deuses, Baco, o deus do vinho e das celebrações, e Apolo, o deus do sol. Temos que nos lembrar de que os romanos não viviam esta vida pensando em uma outra, viviam pensando somente nesta. Os romanos acreditavam que quem dá, recebe. Agradavam os deuses para que eles estivessem do seu lado, não para comprar a vida eterna, e sim para ter uma vida boa aqui na terra. Em 100 d.C., os mercadores e os escravos começaram a transportar outras religiões e cultos místicos através do império. E muitas dessas crenças estrangeiras atraíram a população romana em geral. Genericamente falando, o Império Romano caracterizou-se por sua tolerância religiosa. Tratava-se geralmente de um mundo de viver e deixar viver, em que muitos cultos eram tolerados pelo Império Romano, desde que as pessoas que seguissem esses cultos concordassem em seguir a religião romana, porque era dessa maneira que expressavam sua lealdade ao Estado romano. Os soldados romanos, em particular, tornaram-se seguidores ávidos de Mitra, deus persa do bem contra o mal. Seu culto, que simbolizava a morte e a renovação, atraiu os soldados que sempre tinham que encarar sua própria mortalidade nos campos de batalha. O culto originou-se nas províncias asiáticas, mas no século I d.C. foram encontrados templos para Mitra na Itália e até no norte da Bretanha. Cultos como este exemplificam a grande diversidade religiosa do Império e sua aceitação. Quando o paganismo que Roma herdou dos impérios anteriores que foram conquistados por Roma, quando esse paganismo adentra na religião protestante, ele tem que ter a identidade transferida. Ele muda de ceia mitraica, onde Mitra matou o touro, comeu a carne e bebeu o sangue, para a Santa Ceia. A Santa Ceia do protestantismo, sem dúvida, é uma transferência de identidade da ceia mitraica. A transferência de identidade, ela ocorre, como eu disse, em quase tudo que você vê no mundo. Por isso que é bom estar atento a todos os detalhes. Observe, por exemplo, a sociedade secreta maçom
que utiliza como símbolo o esquadro e o compasso. Nós vemos na Escritura que a pedra angular que foi rejeitada pelos maçons, ou construtores em francês, na tua Escritura brasileira, que está na Bíblia, você vai ler a pedra angular que foi rejeitada pelos construtores. Construtor e maçom é a mesma palavra no francês. Então a pedra angular que foi rejeitada pelos maçons se tornou como pedra de esquina. Quando você vê hoje o símbolo maçom, principalmente com o esquadro, é uma forma explícita de transferir uma identidade. É uma transferência, porque transfere do Salvador, aquele que morreu na cruz, a função de pedra angular para o esquadro. Eu explico, isso não é complicado, é simples. Naquela época, o Salvador usava as coisas que as pessoas conheciam muito bem como exemplo para as pessoas raciocinarem e entenderem o que ele estava falando. Quando ele disse pedra angular, ele se referia a um tipo de pedra que se utilizava nas construções e era a pedra principal para erguer uma construção. Ela era colocada na esquina do alicerce, porque a partir daquela pedra que era certinha, que tinha seus ângulos perfeitos, poderia se erguer uma parede ou várias paredes, né? Ela seria a quina das paredes. Poderia se erguer, então, com alicerce forte, uma casa que estava dentro dos esquadros. Essa era uma pedra angular. Quando a pessoa tem um esquadro, o que ela está dizendo? Olha, com esse esquadro eu faço a minha pedra angular. Eu não